Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Fiquem aí se vocês querem saber quais foram os filmes que eu assisti em agosto de 2019. Tem um aqui que vai valer a pena você ficar para conseguir a indicação. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Oh shit! Are we gonna go to school or? No. What's 2 plus 2? Bom, apaixonáticos, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Assistidos, que é o quadro que eu dedico aos filmes que eu vi em determinado mês do ano de 2019. Ainda não tiveram aí um vídeo separado, exclusivo, dedicado para esses filmes aqui no canal Abaixo da Crítica. Então esse mês tivemos 5 filmes que eu quero conversar sobre, e um deles, como eu já disse, vale bastante a pena ficar para ter a anotação dessa indicação. Mas antes de começar esse vídeo, ele é um oferecimento, mais uma vez, do meu curso de crítica de cinema. Isso mesmo, para você que não sabe, eu tenho um curso que é desenhado para ser o primeiro passo que você vai dar na direção de se tornar um profissional da crítica de cinema. Um curso 100% online na plataforma Hotmart, tem acesso vitalício, suporte vitalício, certificado, também tem garantia ilimitada de 7 dias e tudo mais que você precisa para fazer o curso dentro do seu ritmo e aprender muito mais sobre a sétima arte. Não perca mais tempo, porque a terceira turma fecha agora no dia 12 de setembro, quinta-feira. Então, se você tem até esse dia para fazer a sua inscrição na terceira turma, não perca essa chance, porque eu não sei quando a quarta turma vai ocorrer. Se junte aos mais de 120 alunos que já vieram fazer parte da crítica. Então, clica aqui no link. Tá esperando o quê? Pois bem, apaixonáticos, então o primeiro filme que eu quero conversar sobre é Mr. Right, um filme dirigido por Paco Cabezas, sendo roteirizado por Max Landis, estrelando Anna Kendrick, Sam Rockwell e Tim Roth. Então, Mr. Right é um filme peculiar porque ele realmente parte de uma premissa interessante, né? O filme trata aqui da história de um assassino de aluguel que tem alguma habilidade sobrenatural que faz que ele veja o tempo em câmera lenta, e ele agora está assassinando as pessoas que contratam ele, ao invés de assassinar as pessoas para que ele foi contratado a matar. Então, realmente é um filme que tem uma premissa legal e parte aí da mente de um escritor bem peculiar, que é o Max Landis. O problema dos filmes e dos trabalhos do Max Landis é que geralmente são premissas muito legais, mas com uma execução bastante rasa. E aqui não é diferente. O filme tem uma dificuldade bastante grande de encontrar o seu tom na medida que ele não sabe se ele se passa no mundo absurdo e cartunesco ou na vida real. E ele não explica muita coisa sobre os personagens, nem num quesito mais prático, por exemplo, de onde vêm os poderes do personagem Sam Rockwell, e nem num quesito um pouquinho mais complexo e dramático. Então ele não se dá o trabalho de desenvolver um arco dos personagens. Os personagens aqui acabam sendo estereótipos, acabam sendo arquétipos e não personagens mesmo. São pessoas que têm falas bonitinhas, que aparecem num filme de ação que é bastante estilizado, mas que não vai até um lugar muito interessante. Então o filme ele abandona a premissa principal de se contar uma história, que é contar uma história interessante envolvendo personagens interessantes e complexos. Aqui isso não acontece, realmente acaba sendo um filme de ação bastante esquecível, apesar de uma premissa legal e apesar de uma execução estilística muito bacana, né? O filme consegue usar bem elementos aí que foram vistos em filmes como O Procurado, Matrix, coisas assim, filmes de ação que manipulam muito com a nossa percepção do tempo para entregar cenas de ação bem vigorosas. Aqui ele faz isso até certo ponto, mas não é o suficiente para entregar um bom filme. Então esse filme aqui recebeu a nota 5.8 em 10 para mim aqui no mês de agosto. Outro filme que eu vi esse mês foi o original do Netflix, Always Be My Maybe, dirigido por Nahnatchka Khan, estrelando Ali Wong, Randall Park e James Saito. Tô colando aqui na minha página do IMDb. É um filme que é uma comédia romântica bastante bonitinha aqui do Netflix, que basicamente trata da história de 2 amigos de infância que se desencontraram e acabam se reencontrando em um momento futuro de suas vidas. Então é uma premissa que é bastante padrão assim para filmes de comédia romântica, mas que tem alguma diferença na medida que esse filme tem um tom bastante único aí para comédias românticas, que ele é um pouquinho mais voltado para comédia mesmo, ele é um pouquinho mais escrachado, mas ele acaba sendo um produto ok, assim. A direção aqui, começando pela Nahnatchka Khan, não faz um trabalho tão interessante assim, especialmente visualmente. Esse filme parece muito ter uma estética de jornal de TV, uma estética com iluminação bem flat, né? Animação que lembra aí os seriados americanos como Friends, como How I Met Your Mother, e não é uma coisa muito convidativa, né? Parece um produto comercial aí de televisão mesmo, assim, que você veria em um anúncio de propaganda de alguma imobiliária, alguma coisa nesse sentido. Então não é um visual bastante interessante. O roteiro é previsível, do início ao fim, conta com atuações sólidas e ele é salvo pela presença de uma participação especial no meio do filme, que foi a única coisa que não me fez perder completamente a atenção na narrativa. Então aqui é um filme que eu acho que poderia ser descartado, como alguns originais da Netflix aí, já que
eles se preocupam talvez um pouquinho mais com volume do que com qualidade necessariamente. Então esse filme aqui não fugiu muito dessa maldição, recebeu a nota 5 em 10. Agora o filme que eu vi em agosto, que eu acho que merece a sua atenção, é a estreia da Olivia Wilde na cadeira de direção, o filme chamado Booksmart. Então o filme acompanha a história de duas adolescentes interpretadas pela Caitlin Dever e pela Beanie Feldstein, que estão vivendo o seu último dia de high school, né, o seu último dia de ensino médio, e elas acabam percebendo que mesmo elas tendo se dedicado quase que integralmente aos seus estudos, elas não se divertiram ao longo do high school, tiveram outros colegas delas que conseguiram aí se divertir e também serem aceitos em boas universidades. Então elas agora estão nesse último dia de high school para se divertir e compensar aquilo que elas não viveram nos últimos 4 anos. Então é um filme que tem uma premissa aí bastante peculiar aí ao cinema americano, né? Ele especialmente retrata a realidade do colegial americano, e eu acho que ele faz isso de uma forma bastante diferente, assim, ele consegue encontrar a sua originalidade a partir do seu tom, da sua execução e da sua visão como um todo, né? Esse filme, primeiramente, ele aborda protagonistas que a gente não costuma ver, né? Que são garotas no colegial, que tem um senso de humor muito aguçado, que tem ali uma inteligência bem interessante, mas que ainda está completamente impregnada da ingenuidade, do pensamento que a gente associa aí a adolescentes no final da sua adolescência. E realmente ela se mantém em situações bastante peculiares, aí, com um humor que é bem ácido por vezes, que é bem situacional em outras vezes. Em geral, conversa muito bem com o tom do filme. Eu acho que ele demora um pouquinho para engatar, mas quando ele entra ali na sua marcha principal, ele consegue ser bem engajante do início ao fim. Tem escolhas visuais bastante interessantes, alguns elementos aí de trabalho de câmera que eu achei bem criativos, especialmente com a utilização do som e talvez em alguns momentos da falta do som, em conjunto aí com visuais que não são tipicamente relacionados a comédias românticas, a filmes colegiais americanos. Então achei que é um filme que é um pouquinho pastelão, é um pouquinho piegas, mas no final ele tem uma mensagem bonitinha, tem um humor bastante ácido e boas atuações, ancorando uma visão interessante aí da Olivia Wilde como diretora. Vou querer acompanhar mais dessa pessoa aí que a gente já acostumou a ver como uma grande atriz aí nas telonas. Então eu acho que ela tem um bom futuro também na cadeira de direção. Recebeu a nota 7.6 em 10 para mim, faltou um pouquinho de dinamismo e um pouquinho de velocidade para engatarmos a narrativa principal, mas quando a gente chegou lá, tivemos bons resultados. Então vale aí você ficar de olho em Booksmart. O quarto filme que eu quero falar sobre aqui nesse vídeo é o filme 8 Mile, que rendeu ao Eminem o Oscar de melhor canção original por Lose Yourself. Basicamente é um filme semi-autobiográfico desse rapper muito famoso, sendo dirigido aqui pelo Curtis Hanson. Então, 8 Mile é um filme ok na maioria do seu tempo, porque ele foca dentro de um cenário muito específico, né, que é a cultura de rap em Detroit no início dos anos 2000, e eu acho que ele faz de forma muito competente, especialmente no retrato das batalhas de rap. O grande problema do filme é manter o seu engajamento e manter os dois personagens entre as batalhas de rap. A gente identifica aqui qual que é o problema principal do filme através do seu incidente incitante, que acaba inclusive virando a letra da música mais famosa do Eminem aí naquele ano de 2002, mas ele não te entrega muito a mais do que isso. Os personagens são bastante rasos, os conflitos se resolvem de maneira bastante exagerada e bastante rápida, e realmente tudo fora do cenário das batalhas de rap não funciona tão bem assim. A questão é que as batalhas de rap funcionam de maneira bem legal, a atuação do Eminem é surpreendentemente convincente e em geral é um filme divertido para aquelas pessoas que são fãs do rapper. Então, se você gosta do Eminem, eu indico esse filme, caso contrário, não tanto. Vai ser a nota 6.8 em 10, filme legalzinho, digamos assim. E finalmente temos aqui o filme Shadow, dirigido por Immo Zhang, responsável por alguns filmes que eu gosto bastante, como por exemplo Hero, o filme do Jet Li, e também O Clã das Adagas Voadoras, que é um filme que fez bastante sucesso. E aqui temos mais uma vez um filme explorando a mitologia do Kung Fu dentro de um cenário aí bem peculiar da história que o Immo Zhang está tentando trazer. Então realmente é um filme que tem uma premissa legal na medida que ele aborda aí meio que uma intriga dentro de uma família real, dentro de um clã aí que luta Kung Fu, coisa nesse sentido. Então eu achei uma premissa interessante, levando em consideração o contexto aí da realeza chinesa, que a gente não tem tanto acesso assim. Então eu acho que foi uma premissa legal, especialmente considerando que o ponto principal do filme é a utilização de um shadow, né, como o filme dá nome, que no caso é basicamente um dublê na vida real aí para as pessoas que parece ter existido aí no período feudal aí chinês, como uma pessoa que era utilizada quando o monarca ou o general não estava possibilitado de entrar em combate ou entrar na corte, coisa nesse sentido. É um filme que me despertou a curiosidade, especialmente pelo trabalho anterior do diretor, mas acaba não sendo tão legal assim. Eu achei o filme bastante lento, eu achei que o Kung Fu aqui não foi muito legal, foram coreografias que eu já tinha visto antes, com resoluções
de combate que eu acho que não tiveram um desenvolvimento narrativo muito interessante, então são combates que acabam repentinamente, sem uma explicação narrativa muito forte por trás. E é um filme que, apesar de ter um visual muito legal e ter um senso teatral bem forte, ele só é salvo pela comédia que tem presente nele, que é bem inusitada, e também por algumas das performances dos atores. Mas eu acho que, em geral, não está dentro dos melhores trabalhos do Immu Zhang. Eu acho que ele não tem a mesma energia dos seus outros filmes, ele não tem a mesma mística dos seus outros filmes, e apesar de ter uma cinematografia bonita, a narrativa não conseguiu me segurar ao longo do tempo de duração aí da obra. Então não é um filme que eu gostei particularmente, mas também não chega a ser um filme ruim. Espero a nota 6 em 10. Então é isso aí, espectadores. Esses foram os filmes que eu assisti no ano de agosto de 2019, que ainda não tinham sido abordados aqui no canal Abaixo da Crítica. Se gostaram do vídeo, clique aqui no marcador para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonáticas e fazer parte da crítica. E claro, não se esqueçam de conferir o meu curso de crítica de cinema, que está aí na sua terceira turma. Você tem até o dia 12 de setembro para se inscrever e não perder a sua vaga. Então, YouTube, até a próxima.